Vocês pediram muito para que eu falasse a respeito do corte de gastos nas instituições federais, principalmente universidades e institutos de pesquisas. E aqui estou eu. Vou desmistificar toda essa história que está sendo usada pela esquerda para poder agredir o governo Bolsonaro e, obviamente, fazer campanha para o Lula nessas eleições, nesse segundo turno. Antes de mais nada, quero te convidar a curtir esse vídeo se você gostar dele e se inscrever no canal, porque eu vou estar fazendo vários vídeos como este ao decorrer de todo esse período de campanha até a votação do segundo turno. Bom, antes de começar esse vídeo, eu preciso explicar alguns fatos para vocês, não só da educação brasileira e a destinação de verbas do governo para ela, quanto da educação mundial e o direcionamento de verbas. Bom, eu anotei alguns pontos aqui e eu vou começar a tratar deles um a um. O primeiro ponto é: o Brasil gasta mais de 5,5% do PIB com educação. Gente, isso pode parecer pouco, mas isso é muito dinheiro destinado à educação. Quando a gente faz uma comparação com o resto do mundo, tá? Isso é acima da média global. A média global é de 4,4%. E assim, eu tô falando que o Brasil não gasta apenas mais do que a média global. Eu tô falando que o Brasil gasta muito acima da média global. O Brasil é um dos países que mais investe porcentagem do PIB em educação superior, tá bom? O Brasil investe mais porcentagem do PIB em educação superior do que os Estados Unidos, do que o Canadá, do que Portugal, do que a Itália e outros países, tá? Como a França também, que produzem pesquisas muito significantes no mercado internacional e na comunidade científica. Eu estou falando que o Brasil gasta mais porcentagem do PIB do que países que possuem universidades como Oxford, como Stanford, como Harvard. Obviamente a gente não tem aqui no Brasil nenhuma universidade pública ou instituto de pesquisa que se aproxime dessas que eu acabei de citar aqui agora. Isso é um ponto muito relevante para que vocês compreendam todo o contexto, tá? O Brasil hoje é o sexto país que mais investe, tá, em educação com o PIB. Muitas universidades, os reitores de universidades, principalmente do Paraná, e o senador Guimarães do Podemos, criticaram bastante a medida, né? Falando que foi um absurdo, falando que, na verdade, isso vai sucatear a educação superior e muitas outras falácias. A verdade é que eles não querem aceitar que eles precisam aprender a fazer mais com menos. Eles precisam aprender a melhorar a gestão e a educação dessas universidades. A gente precisa melhorar urgentemente a administração, porque o problema não é falta de recurso, mas sim a forma qual essas universidades são administradas. A gente joga dinheiro no lixo nas universidades e institutos de pesquisas no Brasil constantemente, todos os meses. É muita grana, é muita grana. Como eu acabei de citar aqui, o Brasil investe mais do que países desenvolvidos. E a gente não consegue ter universidades que cheguem nem perto da qualidade da estrutura que vários outros países conseguem. Então, assim, eles não querem aceitar o funcionalismo público, como todos nós sabemos. Infelizmente, hoje é composto, né, por um grupo muito grande de pessoas que quer trabalhar muito pouco e receber muito dinheiro. Inclusive, como nós bem sabemos, muitos desses professores, reitores, administradores, eles continuaram recebendo verba e dinheiro, seus salários durante a pandemia, enquanto muitos trabalhadores, comerciantes e empresários faliram, quebraram, passaram necessidade, precisaram pegar empréstimos, tá? E então eles têm sim privilégios muito significativos em relação ao resto da população. E eles precisam sim procurar formas para poder administrar essas instituições, fazendo mais com menos dinheiro. O dinheiro da União, o dinheiro do país, ele não é infinito. Existe um teto de gasto e ele precisa ser respeitado. Justamente esse corte está sendo feito para que o teto de gastos seja respeitado. Se o teto de gastos não for respeitado, a gente aumenta, na verdade, o risco Brasil, que é o risco, um índice que mede o risco de se investir no Brasil, a gente reduz o investimento do exterior, a gente aumenta a inflação, o dólar dispara, isso tem consequências absurdas na nossa economia. Então, o governo ele precisa cortar realmente para que ele possa cumprir o teto de gasto. Ele vai cortar da onde? Ele vai cortar da onde mais se leva dinheiro, aonde são os maiores custos. E a Universidade Federal é um dos lugares hoje que o Brasil tem os maiores custos e de forma irresponsável, porque
Um país coerente, ele não tem que estar com maior fluxo de dinheiro investido nas universidades. Ele tem que estar com maior fluxo de dinheiro investido no ensino médio, no ensino fundamental. Porque nem todo mundo faz faculdade, mas todo mundo tem que passar pelo ensino fundamental e ensino médio. Quando você direciona a maior parte da verba para o ensino fundamental e médio, você está dando a possibilidade, inclusive, de crianças, de jovens mais pobres, tá? Menos favorecidos financeiramente, alcançarem a universidade. A verdade hoje é que as universidades federais, elas não são um mundaréu de pessoas pobres e desfavorecidas cursando ensino superior. Muito pelo contrário, as universidades federais hoje em dia são um grande aglomerado de pessoas de classe média alta e de classe alta cursando. Se você for no estacionamento, você vai ver carros de luxo. A gente sabe muito bem que hoje para o pobre, mesmo na universidade pública, é impossível fazer alguns cursos. A gente sabe hoje que para o pobre da universidade, da escola pública, é muito difícil de competir com um jovem que fez uma boa escola, que fez uma escola particular de qualidade, que teve acesso a um curso preparatório para fazer um vestibular. Então, não é um sistema justo ou igualitário. A gente não tem que investir mais em ensino superior do que em ensino médio, do que em ensino fundamental. Esses reitores, universidades, o senador Guimarães do Podemos disse que o governo deveria ter cortado do fundão eleitoral para poder manter o teto de gastos. Só que assim, é uma crítica interessante e desesperada no intuito de queimar o governo para fazer campanha com Lula, pro Lula e para o governo do PT. Só que o PT é o partido que mais utilizou o fundão. O PT é o partido que mais recebe fundão. O Lula gastou na sua campanha 3 vezes mais do que o Bolsonaro gastou na campanha dele. Isso são dados que estão disponíveis para quem quiser pegar na internet, tá? Nos órgãos do governo. São 50 milhões gastos pelo Partido dos Trabalhadores nesse primeiro turno de campanha, enquanto o Bolsonaro gastou apenas 18 milhões, tá? Isso anula completamente esse argumento de que o governo deveria ter reduzido esses gastos do fundão. Aparentemente o PT não concorda nem um pouco com isso. Agora vamos parte das pesquisas inúteis, tá? Sem usabilidade. Tamanho não é documento. Muita pesquisa e pouca qualidade. Gente, Olavo de Carvalho alertava muito sobre isso desde a década de 80, 90, tá? O Brasil é um dos países que mais produz pesquisas científicas, tá? Mais produz artigos científicos. A gente está entre os 10 países que mais produziu artigos científicos e pesquisas nos últimos anos. Eu acho que o recorde foi em 2010, 2011, enquanto ainda era o governo do PT. E o PT se orgulha muito desse fato, né? De que o Brasil foi um dos países que mais produziu artigos e pesquisas científicas universitárias, acadêmicas, naquele período do governo deles. Porém, contudo, entretanto, todavia, meus queridos, o Brasil também foi o 54º, tá? Numa escala que vai de 1 até 66, dos países que tiveram mais utilidade na produção de pesquisas. O que isso quer dizer? Que o Brasil, por mais que tenha produzido quantidades significativas e monstruosas de pesquisas, que tenha sido investido bastante dinheiro em pesquisa, as nossas pesquisas foram majoritariamente inúteis, não tiveram usabilidade no mercado, nem na comunidade científica. Muitas pesquisas são pesquisas, na verdade, com viés marxistas, com viés de doutrinação, com teorias acadêmicas que não tem nenhuma aplicabilidade para a vida de ninguém, que não tem utilidade na sociedade, que não tem utilidade no mercado. Os artigos científicos e pesquisas que são desenvolvidos, eles têm que ter, por utilidade, servir ao mercado, ajudar empreendedores, empresas, governantes, ajudar a população, a comunidade científica, de alguma forma, a produzir mais, a melhorar a vida das pessoas, a conseguir desenvolver tratamentos mais eficazes e políticas mais eficazes em diversos setores. E os artigos científicos brasileiros, eles são absolutamente descartáveis. São pesquisas com total viés ideológico. São pesquisas daquele mundinho acadêmico, de que só quem está ali naquele mundinho fala uma linguagem diferente e vai tratar da solidão da mulher negra, por exemplo. E eu não estou brincando, diversas pesquisas científicas foram desenvolvidas a respeito da solidão da mulher negra. Aí eu te pergunto, o que a gente faz com isso? O que a própria mulher negra faz com isso? O que isso muda a vida da mulher negra? O que uma empresa faz com esse tipo de pesquisa? Com milhares de pesquisas desenvolvidas a respeito disso. Pesquisas desenvolvidas a respeito de times de futebol que não utilizaram a camisa 24, que não tinha nenhum jogador com a camisa 24, como se isso fosse algum tipo de homofobia.
Pesquisas desenvolvidas a respeito da seleção que não tem um jogador com a camisa 24. Então, assim, gente, são pesquisas inúteis, que não têm a menor aplicabilidade, que não têm a menor utilidade. Então, não adianta nada a gente investir fortunas no ensino superior, fortunas em institutos de pesquisa, ficar jorrando dinheiro se a gente continua tendo uma péssima administração lá dentro, se a gente continua fazendo escoar dinheiro com esquemas de corrupção e de doutrinação dentro das universidades públicas, se a gente continua sucateando o ensino médio e o ensino fundamental, se a gente continua rompendo tetos de gastos e causando problemas econômicos gravíssimos, fazendo as pessoas ficarem sem emprego, porque aí elas se formam na universidade e quando saem não tem emprego. E aí a gente vai ver o famoso caso do engenheiro dirigindo Uber, do advogado camelô, que é o que mais acontece no Brasil hoje e todo mundo está vendo. Fruto de toda a irresponsabilidade fiscal e econômica dos governos do PT nos últimos anos. Eu não estou falando aqui, gente, que foi o melhor momento para o Bolsonaro fazer isso, tá? Foi o que foi preciso ser feito para não se criar um caos econômico. Infelizmente, a gente está num momento de cortar gastos, de aprender a fazer mais com menos. E não vai ser diferente nas universidades. Não vai ser diferente nos institutos de pesquisas, nos institutos federais. Precisamos que seja desse jeito. E nós precisamos manter Bolsonaro no governo justamente para que isso continue a ser feito. Para nós podermos colher nos próximos anos os frutos, tá, dessa organização econômica. Se o PT voltar, obviamente a gente vai estar jogando tudo isso por água abaixo. Eles de novo vão investir fortunas nas universidades federais para que elas sejam máquinas de doutrinação que vão servir, né, a utilidade pública que eles têm no projeto deles para as pessoas, principalmente para os jovens e estudantes, e a gente vai produzir milhões aí de pesquisas sem a menor utilidade na comunidade internacional científica, nem para o mercado. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês a entender por que esse corte de gastos não foi nenhum monstro, na verdade, só foi, infelizmente, uma narrativa conveniente que caiu na mão da esquerda durante um período de campanha de segundo turno. Valeu? Por esse vídeo é só, um abraço e até a próxima.